Ei Liu, você sabia que existia uma empresa aérea chamada Varig, que fez um comercial que usava a fábula do Urashima Taro? Sim, Goro. Acho que meu pai me falou. Foi há mais de 50 anos atrás, né? Isso mesmo. Eu já te contei sobre o Urashima Taro. Lembra? Sim. Ele salva uma tartaruga. A tartaruga convida ele para o palácio no fundo do mar. Mas, quando ele volta depois de alguns dias, já tinham se passado centenas de anos. Exatamente. E na história original, o presente que o Urashima Taro ganha da princesa é uma caixa que, quando ele abre, o faz envelhecer todos os anos que haviam se passado. Então, foi um presente de grego da princesa. Não é bem assim. Já falamos sobre isso também, está lembrado? Sim, eu sei. Mas a caixa devia vir com um aviso do tipo: abra, e ganhe uma barba branca instantânea. Hahaha. Mas no comercial da Varig, eles mudaram completamente esse conceito. Na história original, o presente da princesa era algo negativo, porque envelhecia o Urashima Taro. No comercial, o presente virou algo positivo, a passagem de volta para o Japão. Eles pegaram uma história com final triste e transformaram numa mensagem otimista. Então, ao invés de dizer: surpresa! Você acabou de ficar velho. Era mais tipo: surpresa! Aqui está sua passagem de volta para o Japão, e de primeira classe. Sim, mas foi mais do que isso. A Varig tocou em um ponto emocional muito forte. Naquela época, alguns imigrantes japoneses no Brasil já tinham construído um patrimônio financeiro razoável. O retorno ao Japão, que era um sonho de todo imigrante, finalmente começava a se tornar possível. Sim. Tipo, eles saíram do Japão com quase nada, e agora podiam voltar com a passagem que compraram com a grana que juntaram depois de terem trabalhado duro. Sim, e o comercial da Varig conectou isso muito bem. Ao usar a fábula e associar com a ideia de viagem de volta, eles acertaram em cheio com a comunidade nipo-brasileira. Além disso, o fato de fazer o paralelo entre o Palácio do Dragão, Liu Guozhou, com as terras do Brasil, amenizava um pouco toda a dor e o sofrimento vivido por cada imigrante que veio em busca de uma vida melhor. Os imigrantes sofreram muito, né? Sim, sofreram muito. A saga da imigração japonesa para o Brasil é retratada muito bem no seriado Haru e Natsu, que conta um pouco de como a vida era dura naquela época. Mas eu te falo disso outro dia, ok? Ok, vou deixar anotado para você me contar outro dia. Por fim, o último ponto interessante sobre o comercial da Varig é que a música foi cantada pela Rosa Miliak. Já ouviu falar dela? Sim. A minha mãe era fã dela. Parece que ela apresentava um programa voltado para a comunidade nipo-brasileira, né? Exatamente. O programa se chamava Imagens do Japão e era fundamental para a comunidade. Ele trazia notícias do Japão, falava da cultura e também promovia muitos eventos e competições, como os concursos de música japonesa. Foi um dos primeiros programas de TV que deram visibilidade à cultura japonesa no Brasil, especialmente para os imigrantes e seus descendentes que queriam manter a conexão com o Japão. E a gente tá falando de uma época em que não tinha internet. Então, Imagens do Japão era tipo um YouTube daquela época, né? Sim. Imagens do Japão era o principal meio de manter essa ligação entre a colônia japonesa daqui e a nova realidade de um Japão que prosperava depois da guerra. E a Rosa Miliak era a apresentadora do Imagens do Japão. Ela foi uma figura muito querida e importante para a comunidade nipo-brasileira. Tipo a rainha da comunidade, né? Além de apresentadora, ela também era cantora, entrevistadora e fazia um monte de coisa. Exato. Ela era muito versátil. A Rosa Miliak não só apresentava o programa como também ajudava a promover a cultura japonesa no Brasil. Era uma grande referência para os imigrantes e os descendentes, especialmente nos anos 60 e 70. Poxa, que legal. E ela cantando a música do comercial da Varig, devia dar muito mais credibilidade, né? Exatamente, Liu. Esse foi o grande acerto da Varig. A Varig foi fundada em 1927 e se tornou uma das principais empresas de aviação da América Latina. Mas, infelizmente, começou a enfrentar sérios problemas financeiros e faliu em 2010, marcando o fim de uma era na aviação brasileira. De qualquer forma, a lembrança desse comercial, usando Urashima Taro, na voz de Rosa Miliak, permanece viva na memória da comunidade nipo-brasileira. Eu vou procurar esse comercial no YouTube para ver como era. Sim, faça isso, Liu. Você vai gostar.